Saudações, meus pequenos gafanhotos! Aqui quem fala é o seu professor de física, Paulo Vieira, e vamos agora falar da segunda dica de number 42. Ah, moleque! Você que está aí em casa, se prepare que um outro tópico muito abordado no Enem são as questões de termodinâmica, mais especificamente sobre as transformações gasosas e a equação de Clapeyron. Então vem comigo que agora vai ser um sábado de feijoada, que já é o tema da nossa próxima questão. Os cozinheiros sabem que o feijão preto costuma ser uma leguminosa difícil de ser cozida. Logo, põe-no juntamente com os demais ingredientes em uma panela de pressão, porque sabem que a temperatura dentro da panela pode atingir valores bem mais elevados que o da ebulição da água em condições normais. Para a preparação de uma quantidade maiores de feijoadas, pode-se utilizar uma panela de 18 litros, 1,8 vezes 10 a menos 2 metros cúbicos. Lembrando sempre que... Robertão, joga para mim, Robertão. Lembrando sempre que a unidade na física é muito importante. Você que está aí em casa. Ô, Mequetrefe, tu já sabe, né, Mequetrefe? Presta atenção na unidade, Mequetrefe, para tu não perder uma questão por besteira. Volta, Robertão, me bota na tela, me bota meio a meio na tela, que eu quero ler essa questão com meus queridos e queridas que estão em casa assistindo essa aula para você. Nessa panela, a pressão é controlada por uma pequena válvula de 0,82 Newton, que repousa sobre um tubinho de 30 milímetros quadrados, 3 vezes 10 a menos 5 metro quadrado de secção reta, por onde escoa o excesso de vapores, impedindo assim que a pressão se acumule perigosamente além do necessário. No instante em que a válvula começa a liberar vapores, a panela apresenta temperatura de 127 graus Celsius, 400 kelvins, e 2/3 do seu volume estão ocupados pela feijoada. Supondo que a massa gasosa no interior da panela comporte-se como um gás ideal, calcule o número de mols de um gás que estarão presentes na panela no instante em que a válvula começar a liberar vapores. Considere a constante universal dos gases, perfeitos igual a 8,2 Newton vezes metros mol kelvins. Ô, Mequetrefe, você que está aí, percebeu que esse texto agora, além de ser informativo, ele traz pequenos detalhes que você pode ler de uma maneira mais rápida. Mas notem que uma coisa que é interessante que você observe é que os valores que estão com a unidade incorreta, ele já faz a própria transformação. O Enem sabe que o aluno não tem tanto tempo para resolver um problema assim. Então, por isso mesmo, ele já faz muitas vezes essas conversões. Então, lembre-se sempre também que quando uma questão fala de número de mols, você vai usar a equação de Clapeyron. E para você que está aí que não lembra da fórmula, é só lembrar de mim, pois é. Paulinho Vieira não rejeita trabalho. O PV, pressão vezes volume, igual ao número de mols vezes a constante universal dos gases e a temperatura. Lembrando de duas coisas importantes. 1, a temperatura sempre em Kelvin. E 2, essa equação ela é atribuída para um determinado ponto específico do gás. Então a primeira coisa que você tem que ter em mente é que o estudo é estudo dos gases e não o estudo da feijoada, não é isso? Ô, Mequetrefe, fica atento. Então quando ele disse que dentro da panela de pressão tem 2/3 de feijoadas, lembre-se que o restante vai estar preenchido com gás, que é o que a gente precisa. Então, segundo o texto, 1/3 do volume da panela é ocupado pelo vapor. Então, como a panela ela tem 18 litros, 1/3 de 18 vai dar 6 litros. Lembrando que a própria questão ela deu um pequeno insight de como fazer essa transformação e é só você multiplicar esse 6 por 10 a menos 3 para ficar em metros cúbicos. A pressão do gás é limitada pela válvula, ou seja, o cálculo que a pressão ele vai ser obtido será por meio da força dividida pela área. Lembrando que o gás ele vai exercer uma força sobre esse êmbolo, fazendo com que esse pequeno tubinho, que tem uma força de 0,82 newtons e uma área de 3 vezes 10 a menos 5, venha a ser erguido. Então a pressão para que você calcule isso é por meio da divisão. E aí você deve estar olhando aí simplesmente e dizer, Paulinho, essa divisão é muito difícil. Ô, Mequetrefe, presta atenção, Mequetrefe, não é nem tu não vai dividir. Deixa essa expressão na forma de fração.
apenas resolva as potências de 10 e vamos adiante, porque agora nós vamos usar a própria equação de Clapeyron. Lembrando que para essa equação nós vamos precisar do número de mols. Então, para isso, a constante universal e a temperatura passam dividindo. Então, veja que no lugar dessa letra P, nós vamos substituir por essa fração que nós encontramos de 8,2 vezes 10 a menos 1 dividido por 3 vezes 10 a menos 5. O volume é aquele volume dos 6 litros e a divisão por 8,2 vezes 400, que é a própria temperatura. Belezinha? Observe que agora nós vamos poder simplificar pequenas divisões, ó, o 6 por 3, o 8,2 por 8,2, então você está vendo que você não precisava ter feito a divisão. E observe que no final você vai ter apenas 2 vezes 10 à quarta, que é fruto dessa divisão da base 10, e o 4 vezes 10 ao quadrado, que é vindo desses 400. Nessa divisão você vai ter 0,5 vezes 10 ao quadrado, que vai te dar 50 mols. E com isso nós terminamos a nossa segunda questão para a revisão do seu Enem. Lembre-se, o assunto de termologia ele é bastante forte no Enem, principalmente falando da termodinâmica e da calorimetria. Fica aí, fique atento para mais uma dica do Enem com o seu professor de Física, Paulo Vieira, que volta já já.